Apocalipse capítulo 2, versículo 20, perdão. Apocalipse 2, 10. Vamos ler a partir do verso 8, para a gente entender o contexto. Apocalipse 2, 8. Vamos colocar no silencioso os celulares ou desligá-los, tá bom? Apocalipse. Lá diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai: o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, essa carta, ela não tem nenhuma parte de exortação, ao contrário, são 7 cartas à igreja, às igrejas, da Ásia, 7 cartas proféticas, e a maioria delas tem elogios e exortações, e essa é uma das exceções dessas cartas, que você não vê nenhuma exortação da parte de Jesus. Você vê sim Jesus honrando aquela igreja, você vê Jesus compartilhando as dificuldades que eles teriam que enfrentar por causa da sua fé, e lhes consolando e estimulando a respeito da recompensa, se eles fossem fiéis. E esse texto é o texto principal da mensagem de hoje, que diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma das promessas que Jesus deixa para a igreja. E ainda no final, no versículo 11, também diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte, isso é, a segunda morte tem a ver com a morte eterna, com a separação eterna de Deus. Tem a ver com o lago de fogo, de enxofre, guardado para aqueles que forem infiéis. E quando Jesus fala ser fiel até a morte, nós lembramos isso de fidelidade, principalmente quando se trata de casamento, Fidelidade tem a ver com cumprimento de votos, cumprimento de aliança, tem a ver com a pessoa ter vamos assim, firmeza de caráter, firmeza de propósito, porque no tempo de casamento, aqueles que são casados, sabem que de fato vem dias bons e dias maus que todo casal passa. Tem dias bons e maus, Eu já falei aqui algumas vezes e perguntaram para a esposa do Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos, homem de Deus, mas um homem, perguntaram para a esposa dele se ela teve algum momento na sua vida alguma vontade de se separar, de se divorciar do marido, e ela calmamente respondeu: não, divorciar jamais, mas matar ele já tive algumas vezes. Então, todos os casamentos passam por momentos, todas as famílias passam por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de crises internas e externas, momentos em que a pessoa para pensar às vezes: será que está valendo a pena? Será que vale a pena eu continuar? Mas se tem consciência de que uma família tem que haver fidelidade. Sem fidelidade a família se destrói, vira um relacionamento de fachada.
Você concorda comigo? Um casamento sem fidelidade é um casamento de fachada? Quem concorda comigo? Casamento de fachada. E um relacionamento com Deus sem fidelidade é um relacionamento de fachada. Isso é o que o pastor Saul falou sobre religiosidade. Religiosidade tem a ver com aparência só. Quando Jesus falava do farisaísmo, e ele compara o farisaísmo a um sepulcro caiado, que significa, por fora o túmulo é pintado, é bonito, tem azulejo, tem a coisa bem enfeitada, bem bonita por fora, mas por dentro não é tão bonito assim. Por dentro está cheio de restos mortais. A religiosidade tem a ver com isso, com uma aparência estética de espiritualidade, de piedade, mas internamente tem coisas mortas, cheira mal. E nós estamos vivendo num tempo de relativismo moral muito grande, onde tudo é relativizado. Tudo é relativizado. A verdade é relativizada. Estamos vivendo, tem uma ideologia no mundo que agora não me fugiu, mas tem a ver com o líquido. O líquido ele não tem um molde, ele se molda. Ele se molda aonde ele vai. Ele não tem um molde fixo. A geração líquida, que não tem um molde e que se molda a qualquer coisa. Está num lugar, se molda aquele lugar. Está no outro, se molda. Tudo é relativizado. Homem não é homem, mulher não é mulher. É relativizado. Tudo é relativo para essa sociedade que jaz no maligno. Mas no reino de Deus não é assim. Requer fidelidade. Existe um molde. E ser fiel a Deus é você estar dentro do molde. O molde que o próprio Deus estabeleceu. E vivemos uma geração, né? Eu vou falar isso para vocês, mas não pense que eu fiquei olhando o carnaval, tá? Mas eu soube que a Mangueira e essas escolas de samba falaram muito de Jesus, mas um Jesus segundo a visão deles. Então, se fala muito de muitos Jesus, mas você percebe que a maioria das pessoas procuram um Jesus que se adapte à sua maneira de pensar. As pessoas querem um Deus que se adapte à sua maneira de pensar e de viver. Uma vez eu evangelizando no hospital, eu era jovem e tinha mais liberdade para ir para os hospitais. Eu falei do Espírito Santo para uma senhora e me chamou a atenção que aquela senhora diz: Espírito Santo? Sim, a senhora já ouviu falar do Espírito Santo? O Espírito Santo é maravilhoso. Ela diz: sim, eu tenho o Espírito Santo. É, sim, ele está aqui, ó. Ela tinha uma pombinha na corrente e ela achava que aquilo era o Espírito Santo. Ela não conhecia o Espírito Santo, mas ela achava que conhecia. Muita gente acha que conhece Jesus e não conhece. Ou pegam um Jesus que se adapte à sua maneira de viver e de pensar. Irmãos, a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. E Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia tem coisa que... pastor, olha, hoje em dia muita gente começa a ler a Bíblia e se fosse rasgar cada página que não concorda, de repente ela ia ficar com a Bíblia só com uma página. Isso aqui eu não concordo. Fidelidade é você crer que a Bíblia é a palavra de Deus e é ela, meu irmão. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ser fiel a Deus é você crer na palavra de Deus como ela é. É você crer a palavra de Deus e guardá-la. Ela é o molde da sua vida. Ela diz quem Deus é. A Bíblia é a biografia de Deus. A Bíblia é a boca de Deus para você e para mim.
A Bíblia revela o que Deus espera de nós, revela o coração de Deus para nós. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, mas a Bíblia nos mostra o caminho. E para muitos a Bíblia é antiquada, mas a Bíblia se renova a cada dia. Ela é mais atual do que qualquer coisa. Quem já não viu aquela velha história? Eu já contei aqui algumas vezes. Perdoe os irmãos que já me acompanham há muitos anos. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou falar isso, mas os irmãos, alguns já ouviram muitas vezes. Mas tenham paciência se você já ouviu várias vezes. Quem já não viu aquela história do camarada que ganhou uma cruz ao aceitar Jesus? Ganhou uma cruz. E o diabo, ele foi caminhando em direção à Nova Jerusalém, e vários cristãos, cada um com a sua cruz, e o diabo falou no momento que o cara estava cansado, e estava muito cansado, a cruz parecia pesada, e o diabo falou: ei, quem sabe a gente corta um pedaço dessa cruz? Não dá nada, só para facilitar para você, né, conseguir carregá-la. Vamos cortar um pedacinho. E aí é verdade, um pedacinho não vai fazer falta. E aí corta um pedacinho da cruz. E assim passa mais um momento, o cara dá mais uma cansada, e o diabo diz: vamos cortar mais um pedacinho. No final da sua jornada, o cara descobre que a cruz era uma ponte que atravessava o abismo e levava ele à Nova Jerusalém. E essa ponte era individual, cada cristão tinha que passar pela sua cruz através daquele abismo. O abismo era um inferno, era um lugar que tinha fogo lá embaixo. E quando o cara foi botar a cruz dele, estava muito curta. Fidelidade tem a ver com você fazer plenamente a vontade de Deus para você. Diga comigo, fidelidade tem a ver com eu fazer plenamente a vontade de Deus para a minha vida. É isso que Jesus está falando aqui. Ei, meus filhos, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por dificuldades, mas sejam fiéis. O diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, vocês vão ser perseguidos, vão ser dias difíceis, mas sejam fiéis, vale a pena. Ao que vencer, ao verso 11: ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Tem muita coisa em jogo, irmão. Tem muita coisa em jogo. E o Senhor disse: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na antiguidade e até hoje, a corrida, por exemplo, a corrida olímpica é muito antiga, milenar. Desde a época da Grécia tinha essa questão da corrida, e o campeão ganhava uma coroa de louro. Daí se tem o exemplo, os louros da vitória. Louro era uma coroa. Louro era uma espécie de planta que se fazia dela uma coroa perecível, que secava rapidamente. E a pessoa corria, se disciplinava, fazia de tudo para poder ganhar aquela corrida e ter um momento de glória. E a glória dele era carregar aquela coroa de louro, estar no auge do pódio. Mas a coroa que Jesus tem para você não é de louro, é uma coroa de ouro, e ela não é perecível, ela é eterna. Diga glória a Deus. O que Deus tem para ti é eterno. O que Deus tem para ti são coisas grandes. Como diz aquela música antiga: porque grande és tu, maravilhas fazes tu. E alguns de vocês aí se perguntam às vezes: poxa, Deus falou para mim que ia fazer coisas grandes na minha vida, mas ainda eu não vi nada acontecer. Seja fiel e persevera, irmão, porque a Bíblia diz que
que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para voltar atrás. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a pergunta que não quer calar: você está sendo fiel? É justo nós reclamar fidelidade de Deus quando somos infiéis a Ele? É justo o marido cobrar ou xingar a mulher quando ele é infiel? Obviamente, a Bíblia diz que Deus, mesmo quando o homem se torna infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Hoje eu me lembrava daquele versículo, que Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado por ninguém. Em 1 João capítulo 1, que diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus não pode ser tentado por ninguém, porque Deus, Ele é perfeito, nele não há treva nenhuma, Ele é fiel. Ele é fiel. E há Salmo 37 que diz: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Teve um momento na minha vida que eu estava num culto como esses, e Deus tinha me dado uma direção para abrir esse ministério, e eu não tinha trabalho. Eu tinha a Ana pequenininha e o Josué nascendo. Eu não tinha uma ovelhinha comigo, não tinha nada. E eu estava bem aonde eu estava. Só que Deus estava me direcionando: vai e abre essa igreja, abre, inicia esse trabalho. E Deus tinha me dito: eu vou te suprir, vou te sustentar. Então somente creia, te esforça e vai. E nesse culto eu estava num conflito dentro de mim, caramba. E se me faltar alguma coisa? E eu vi a voz do Espírito Santo bradando com esta palavra: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Já se foram 15 anos que eu vi essa voz, e até hoje eu posso dizer que essa palavra, que Deus é fiel. Nada tem nos faltado. Amém? Nada tem nos faltado. Quando você anda em obediência a Deus, Deus te respalda. O teu trabalho é ser fiel e fazer o que Deus está mandando você fazer. É confiar e obedecer. Confiar e obedecer, e não viver ansioso, preocupado. Deus está cuidando de você. Deus vai fazer o que você não pode fazer. O que você tem que fazer é ser fiel e marchar, irmão, pela fé. Deus chama Abraão, e Abraão foi fiel ao chamado de Deus. E tem chamado, irmão, que Deus faz para você e não faz para o teu vizinho que está do teu lado. Aliás, o chamado que Deus tem para ti é para ti. Tem coisa que Deus vai pedir para você e não vai pedir para mim. Tem coisa que Deus pediu para mim e não pediu para você. Quem está entendendo? Por isso, Hebreus capítulo 12 diz: deixando todo o pecado e todo embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para você, e vale a pena. Jesus disse: aquele que renunciar a algo por amor de mim nessa vida, receberá 100 vezes mais, e no porém a vida eterna. Aleluia. O que está te impedindo de você ser fiel? Ou o que está te impedindo? O que está dividindo o teu coração? O que o teu coração está apegado aí para não fazer o que Deus está mandando você fazer? Jesus diz: aquilo que você renunciar por amor dele, para cumprimento do propósito na tua vida, nessa vida você vai receber 100 vezes mais, e no porém a vida eterna. E eu estou aqui para te dizer que Jesus é fiel. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena, irmão. Vale a pena.
Seria um desperdício você vir na igreja e não ser fiel a Deus. Quando eu comecei minha caminhada com Jesus, eu descobri uma alegria e um prazer indescritível da presença de Deus, que eu creio que você experimentou também. Quando encontrei Jesus, eu encontrei uma paz indescritível, um senso de valor e de amor e de significado indescritível. Isso é fruto da presença do Espírito Santo que Jesus dá para aquele que crê nele. E já nos primeiros passos de fé, quando eu começava a sentir uma tristeza dentro de mim, aquela alegria do Espírito Santo se perdia, eu perguntava: o que aconteceu? E eu pude perceber que, eu não entendendo quase nada da Bíblia, eu pude perceber na prática que às vezes a tristeza que estava em mim era fruto da tristeza do Espírito Santo, que eu tinha falhado em alguma coisa e que eu precisava me consertar. Às vezes, irmão, e isso não quero generalizar, às vezes você está triste por causa da luta, da dificuldade, do desgaste, mas muitas vezes a gente está triste porque nós perdemos a alegria e a comunhão com Deus. Quem está entendendo? E querido, quando você perde a comunhão com Deus, nada te satisfaz. A gente fica rabugento, perde o prazer, perde a alegria. Por isso Davi, sabendo disso, Davi que já tinha provado a alegria do Senhor, ele diz: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Neemias também, lá o texto de Neemias fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está caminhando com Deus, você sente uma alegria. Você tem a alegria da salvação. Você está passando por luta, mas caramba, vai dar certo. Deus está comigo. E essa alegria é fruto da fé que Ele planta dentro de você. Quer que seja a luta que você está passando, Deus põe uma fé dentro de você e como fruto dessa fé, uma alegria. Você louva a Deus em meio à luta. O Abacuque diz assim: ainda que não haja vaca nos currais, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. O Abacuque está dizendo: caramba, ainda que esteja, aparentemente está uma terra arrasada em minha volta, não tem nada para me alegrar, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. A salvação de Deus vai chegar para mim, porque os meus olhos estão naquele que é fiel, que tudo pode por mim fazer. É nele que estão os meus olhos. Eu me alegro pela salvação de Deus, mas eu me alegro porque Ele está comigo, eu não estou sozinho. Irmão, você com Jesus é maioria. Você com o Senhor é maioria. De fato, se Deus é por nós, diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmão? Se Deus é contigo, quem é que vai ser contra ti? Quem não lembra de exemplos como o Gideão, que com 300 venceu um exército inumerável, porque Deus era com ele. Deus é o Deus do impossível. E acredite, eu sou profeta de Deus para ti nessa noite. Deus está te chamando como um improvável. Você é um improvável na tua casa, na tua família. Você é um improvável do teu meio, mas Deus exatamente escolheu você, que para muitos não é nada, para confundir os que são. Deus está chamando você, que para muitos é como uma zebra ou como improvável, para viver coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida.
Através da tua vida, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quem crê, recebe isso no seu coração. Irmão, e Deus te sustenta, Deus te fortalece, Deus te capacita. Tudo que você tem que fazer é crer e te esforçar para ser fiel. Existe um esforço. O esforço é para ser fiel. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu, Deus falou ao seu servo. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu. O que Deus tem te mandado fazer? Esforça-te, vale a pena. Hebreus também, o Senhor fala conosco em Hebreus, no capítulo 10, se não me engano, no capítulo 10, né? Todo pai açoita o filho, aquele que recebe por filho. Que ama o seu filho, açoite o seu filho, disciplina o seu filho. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardo. Se nós suportamos a disciplina dos nossos pais quando criança e não nos revoltamos com eles, porque entendemos que era para o nosso bem, quanto mais o Pai das luzes, quanto mais a Deus. Quando Deus está me disciplinando, eu não vou brigar, revoltar, não, é para o meu bem. Quantos aqui tinham medo de apanhar quando era criança? Quem tinha medo de apanhar? Eu acho que todo mundo, né? Ou tem alguém masoquista aqui? É verdade que alguns dos nossos pais pegaram pesado às vezes, né? Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês que são adultos hoje pensa o seguinte: caramba, eu tinha que ter apanhado mais. Quem pode dizer assim, eu acho que eu apanhei pouco? Tem alguém traumatizado aqui porque apanhou na infância? Levou umas varadinhas? Hã? Eu não estou falando de ser espancado, estou falando apanhar, tomar umas varadinhas. É verdade? A Ana está aqui, a Ana levou umas varadinhas. Está traumatizada, Ana? O maior trauma da Ana Paula eu vou contar para vocês. Quem quer saber o maior trauma da Ana? Se vocês perguntar qual é o maior trauma dela, ela vai contar para vocês, a meu respeito. Não que eu seja um cara longe, eu estou longe de ser perfeito, mas o maior trauma que eu fiz a Ana passar como pai, ela tinha 3 anos de idade e ela ganhou um telefonezinho celular de brinquedo, e que aquele negócio tinha uma musiquinha irritante. Pensa numa coisa irritante. E eu não aguentava mais aquelas musiquinhas. Ela abria e cantava um monte de musiquinha. Aquilo entrava no meu ouvido e fazia assim. E aí eu peguei o telefone dela e tirei a pilha no momento de raiva. Tirei a pilha e dei de volta para ela. E ela olhou para mim e começou a chorar. Esse é o trauma dela. É uma guria traumatizada. Gente, se nós suportamos a disciplina dos nossos pais, quanto mais, irmãos, que está em jogo a disciplina de Deus. Seja fiel. O diabo vai fazer de tudo, tentar conquistar você para te tirar do caminho. Seja fiel. Não te molde. Não seja o crente camaleão que se ambienta ao lugar. Não. Seja fiel em todo lugar. Seja crente em todo lugar. Nós podemos mudar às vezes a forma de nos comunicar. Paulo diz, né? Fiz-me de tudo para ganhar a todos. Fiz-me de judeus. Fui judeu para o judeu. Fui tal fulano para fulano. Mas, irmãos, a essência do evangelho é a mesma. A comunicação pode mudar, mas a essência do evangelho é a mesma. Uns gostam de usar calça rasgada. Eu sou dos mais antigos, mas tem muita gente usada por Deus com calça rasgada aí, né? Ungido, abençoado. Você nunca vai me ver com uma calça rasgada. Eu sou dos mais antigos. Mas eu quero dizer para você, eu acredito que você nunca vai me ver com calça rasgada.
Apesar que eu também, antigamente, eu só subia no púlpito com calça social. Hoje eu tô com calça de brim aqui já. Isso aqui já é uma revolução já, né? Não, mas a rasgar a calça não vai. Não, isso não vai. Mas, gente, não importa sabe, você está entendendo? A forma de comunicar, o importante é a essência, mas o importante são os princípios do Evangelho. Não abra mão, seja fiel. Seja fiel. Uma vez eu estava fazendo um curso, eu vou abrir para vocês isso. E casado, fazendo um curso, e tinha uma moça que estava meio que sendo usada pelo inimigo lá para me tentar lá no curso. E eu pensei, cara, tem um jeito de vencer a tentação: falar de Jesus. Quando a menina chegava perto de mim, eu falava de Jesus para ela, a tentação embora. E eu pensava, cara, eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, sou fiel, né? E quando a menina vinha falar comigo, eu falava de Jesus para ela, mudava todo o ambiente. Então é fácil você ser crente na igreja, você tem que ser crente lá na escola, você tem que ser crente no teu trabalho. Amém? Seja fiel a Jesus no que Ele tem te dado. Olha só, não reclame se você está tendo pouco. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Seja fiel no pouco. Você está com pouco? Dá glória a Deus, mas seja fiel no pouco, porque Jesus diz: quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Se você no pouco não faz o que Deus está mandando você fazer, no muito que você não vai fazer. Tem muita gente, quando Deus me der essa bênção que eu estou esperando, aí eu vou servir, vou trabalhar para Ele. Não trabalha nada. Porque quando chega aquilo que tanto ela quer, ela fica mais ocupada ainda. Não é verdade? Então seja fiel. Seja fiel. Deus não olha a aparência, Deus olha a fidelidade, como a gente faz, como a gente se porta, o nosso coração. Muitos anos atrás, com isso eu estou concluindo, eu vi uma história claro que é uma parábola, vamos dizer assim, morreu um pastor da igreja e a irmãzinha, que não tinha cargo externo nenhum na igreja, mas ela era uma mulher de oração. Ela era uma coluna de oração na igreja. Ela não sentia um chamado para fazer nada dentro da igreja, mas ela era uma cristã fiel. Ela era cristã na sua casa, ela tinha um ministério na sua casa, porque ser mãe é um ministério. Teu trabalho é um ministério, amém, irmãos? Ser funcionário é um ministério. Ministério quer dizer serviço. Deus te chamou para servir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. De alguma maneira você foi chamado para servir. Isso é ministério. Mas ela não tinha nenhum ministério, entre aspas, aparente na igreja. Mas olha, era uma mulher de muita oração. E aí estava ela e o pastor e essa irmãzinha diante do trono de Jesus, e ele viu duas coroas, uma linda, cheia de pedras preciosas, enorme aquela coroa. Eles, caramba, e uma coroa bonita, até porque tudo que Deus faz é bonito, é bom, né? Mas não era tão bonita quanto aquela coroa que estava do lado. E ele, presunçoso: eu sou o pastor da igreja, certamente Jesus vai me dar essa coroa grande e bonita aí. Quando, para surpresa dele, Jesus chama a irmãzinha simples e dá a coroa, põe na cabeça dela. Você venceu, você foi fiel, está aqui a coroa da vida para você. Aí o pastor ficou assim: mas eu pensei que aquela coroa maior, mais bonita era para mim.
Pô, Jesus, era eu que pregava e as pessoas se convertiam. Era eu que pregava, as pessoas eram curadas. Eu orava pelas pessoas, eram curadas, eram libertadas e eram fortalecidas pela pregação da palavra. Essa irmã não fazia nada na igreja. E Jesus disse: você sabe por que eu te usava? Porque essa irmãzinha aqui estava de joelho dobrado, orando por você, intercedendo para eu agir através de você. De alguma maneira aquela mulher foi mais fiel do que ele. Você entende? Sabe lá quais as motivações? E eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que haverá o dia em que Deus trará à luz as nossas intenções e motivações. Diga, intenções e motivações do nosso coração. O que te move a fazer as coisas? Qual a tua intenção em fazer algo para Deus? É para a glória de Deus mesmo? Né? Alguém já disse: ministério é serviço, não é ser visto. Porque a intenção de alguns é ser visto. Agora diz que em Santa Catarina, há muito tempo atrás, chegou num grande evento em Santa Catarina uma irmãzinha que cantava, que louvava o Senhor. E antes do culto ela pediu para o pastor lá: pastor, me dê uma chance, eu fui chamada para louvar Jesus, me dê uma oportunidade para me glorificar Jesus, para me louvar Jesus, por favor, nesse culto. E o pastor não deu oportunidade durante o culto, né? Porque o culto é 24 horas, na verdade, é a reunião ali, né? Terminou a reunião, todo mundo foi embora, a maioria foi embora, e ela chegou até o pastor muito triste: poxa, pastor, eu pensei que o senhor ia deixar uma oportunidade para me louvar Jesus. Tu quer louvar Jesus, irmã? Sim, pastor. Poxa vida. Mas não seja por isso, irmã, pega o microfone e louva Jesus agora. Mas agora todo mundo foi embora. Mas você não quer louvar Jesus? Você quer louvar Jesus ou quer ser vista? Eu vou compartilhar com vocês um dos cultos mais poderosos que eu participei da minha vida. Que para quem não sabe, eu dou uma arranhadinha no violão. E quando eu comecei, eu que fazia tudo. Tocava violão e os irmãos tinham que ouvir, né? E estava eu e a Luciana, a Ana Paula, acho que não me engano, era bebezinha. E aquele dia a igreja estava se reerguendo, nós tínhamos voltado para Alvorada, era outro ministério, e não foi nada fácil, nada fácil. E tínhamos, se não me engano, 2 reuniões naquele dia, porque era determinação do ministério. E aí abri as portas da igreja, se não me engano, 1 hora antes ou meia hora antes, abri lá e fiquei esperando, preparando tudo, o som e tal. Ninguém. Esperei 10 minutos depois, não veio ninguém. E eu pensei comigo: cara, o que eu vou fazer? Não veio ninguém. E eu quis ficar triste. E eu pensei: cara, eu não vou ficar triste. Eu falei que ia ter culto, vai ter culto. Peguei o microfone, botei o pedestal, peguei o meu violão e comecei a louvar Jesus. Tinha ninguém na igreja, meus irmãos, mas tinha aquele que é o Todo-Poderoso. Eu fiz, talvez, se não o maior culto que eu já fiz na minha vida, um dos maiores cultos que eu já participei foi aquele culto. Não tinha ninguém na cadeira, mas eu fiz com todo o meu coração para Ele. Terminou o louvor. Não teve pregação, não, eu ia pregar para as cadeiras, né? Mas louvor teve, culto teve. Irmão, uma alegria tremenda invadiu meu coração, uma presença de Deus. E quando veio aquela alegria, foi como Deus dizendo assim para mim: recebi o teu culto. Amém?
Glória a Deus. Deus testa as motivações do nosso coração. Vamos colocar de pé? Glória a Deus.